Olá a todos, estamos aqui com mais um vídeo aqui de dicas, no 3ds Max, somado a dicas no Corona Render e outros plugins que possam estar envolvidos na visualização arquitetônica 3D. E no vídeo de hoje, o foco da gente vai ser em estabelecer e mostrar 5 dicas para otimizar a sua cena no 3ds Max, para otimizar o seu projeto, como um todo. Quando você está trabalhando com um projeto arquitetônico no 3D, é muito comum que ele dê problemas de pesar para o computador, seja no quesito de FPS mesmo, que é a movimentação aqui. Se você apertar 7, por exemplo, no teclado, você vê o FPS que você está no momento, então ele varia. Às vezes ele fica com 7, lembrando que se ele estiver ativado, ele vai ficar menor. Então, sempre que você tiver sem ele estar ativado, o FPS vai acabar dando uma aumentada. E o que acontece? Quando você está com um projeto arquitetônico que demanda bastante complexidade na sua composição e no seu detalhamento, ele acaba por pesar mais para o computador, seja no processamento ou seja na renderização. Então o foco da gente de hoje vai ser para buscar algumas formas, alguns métodos para que você possa otimizar o seu projeto e pesar menos para o computador e na hora da renderização. Como exemplo, nós temos aqui o projeto de um prédio, um projeto simples de certa forma, um prédio comum aqui, um prédio residencial, e tem toda a composição ao seu redor. E a partir disso a gente vai estabelecer como seriam as melhores formas da gente dar aquelas leves alterações para que o seu projeto fique mais otimizado e mais leve para o seu sistema. A primeira dica que eu dou para que vocês possam aplicar nos seus projetos seria otimizar os seus blocos. Os blocos que a gente baixa, muitos têm qualidade maior, outros qualidade menor, e isso muitas vezes está relacionado com a quantidade de polígonos que os blocos têm, que os seus modelos 3D têm. Eles podem ter menos polígonos, como é o caso de uma porta, como é o caso de uma janela, podem ter mais polígonos, como é o caso de um carro ou de uma árvore. Entretanto, dependendo da distância que esse objeto está da sua câmera ou da posição dele, é muito interessante você reduzir a quantidade desses polígonos, para que o modelo não fique tão diferente, ele continue fazendo a sua função na cena, mas ainda assim ele pare de puxar tanto processamento, tanto na hora da visualização aqui, da gente durante o projeto, como também na hora da renderização, que ele não tome tanto processamento e tanta memória RAM. Um grande exemplo que a gente pode ter aqui clássico são os carros. Você pode ver que esse carro aqui, por exemplo, ele tá com a modelagem um pouco até diferente do comum. Ela tá facetada de uma forma que poderia até parecer grosseira para a maioria das pessoas. Mas aqui tá propositalmente, porque o original não é esse. O original desse carro é esse. O original desse carro é uma modelagem bem refinada. Porém, dada a distância da câmera, vocês podem ver, por exemplo, descendo, ele só aparece atrás do portão. Porque sem ele, ainda assim, você perceberia que uma ausência de objetos aqui nessa garagem. Entretanto, ele não aparece com detalhes, então eu poderia, inclusive, cortar metade dele e apagar se eu achasse válido. Mas no caso, eu achei que seria mais interessante reduzir o número de polígonos. E como é que eu posso fazer isso? Com um simples clique. Pois nós temos aqui um modificador chamado Optimize, que a gente pode encontrar. Ele leva um tempo para carregar e a gente pode encontrar ele aqui na lista de modificadores. É só você apertar O e ele vai estar aqui. Você vem aqui na lista de modificadores, aperta O. Temos aqui Optimize. Se você, por exemplo, retirar ele, deixa eu deletar ele aqui, voltou para o modelo original, você pode ver que o carro ao lado ele já está com esse modificador também. Ele está como um grupo, então o modificador vai afetar ele como um todo. Então se você vier aqui, ó, Optimize, ele leva um tempo para carregar, para entender tudo, então ele vem aqui e faz a função dele. Dependendo de como você quiser, você pode botar menos ou mais. Por exemplo, se eu subir aqui, está com 0, então ele não vai fazer nenhum efeito. Se você botar 4, ele já dá uma facetada maior, deixa algo mais rígido, algo mais grosseiro. Se eu botar com 10, ele reduz ainda mais. E assim varia, vai de pessoa para pessoa, de como você quiser modificar. Eu, sinceramente, uso sempre o padrão, já é o suficiente para mim, porque normalmente eu uso esse modificador quando eu estou fazendo uma cena externa, mas eu quero botar um mobiliário dentro da casa, mas eu não quero que o sofá fique tomando todo o processamento, porque normalmente o sofá tem muitas faces. Então eu aplico esse Optimize e reduzo a quantidade de polígonos no objeto, facilitando assim a cena, A segunda dica que a gente vai ter para poder otimizar o seu projeto é o Proxy, que pode ser visível aqui, que é conhecido pela maioria dos artistas 3D, quando ele já tem um certo nível de experiência. É o melhor amigo, na minha opinião, do artista 3D quando o assunto é processamento, é otimizar o projeto. O que o Proxy faz? Vamos resumir bastante.
Para a composição, por exemplo, eu vou pegar um render interativo aqui desse prédio. Ele vai carregar aqui rapidinho. E uma vez aqui com ele carregado, a gente pode ver... Aqui ele está tudo bagunçado porque ele está com um denoise automático já no render interactive, né? Mas acontece, vocês podem ver que as árvores fazem toda uma composição muito importante. Sem elas, a gente não teria um projeto bonito no final, porque ficaria muito vazio aqui atrás. Então, como é que a gente pode trabalhar essa composição da vegetação sem pesar tanto no render, já que árvores normalmente são blocos que pesam muito, vista a quantidade de polígonos que elas apresentam, né? Cada folhinha dessa é um polígono diferente, formado por outros polígonos. Então, como é que a gente pode fazer para otimizar isso tudo, já que uma árvore é um bloco tão pesado? Eu vou dar um exemplo aqui, agrupando essas árvores em específico, para deixá-las com aqui ao lado, que são proxy. Proxy é basicamente o seguinte, o Max ele vai converter esse grupo de blocos, esse grupo de polígonos excessivos, em uma nuvem de pontos, que pode também ser resumida como uma caixa sólida, ou então como uma caixa somente de wire, né, somente com seus vértices, com uma nuvem de pontos, ou como a modelagem original, né, que aí já vai levar um tempinho a mais para carregar para mostrar como seria o original dele que está aqui. Mas normalmente a gente usa Point Cloud, por mais que se você quiser otimizar ainda mais, você pode deixar em wire solid aqui, Point Cloud. E como é que a gente faz para converter e o que é que o Max faz? Uma vez que eu converto isso aqui, o Max ele vai criar um arquivo em uma pasta do seu computador designada, que a gente vai mostrar aqui, e ele vai fazer esse link. Ele vai dizer basicamente o seguinte, nesse arquivo que você vai estar criando, ele diz como deve aparecer no render essa modelagem. E aqui eles vão aparecer esse símbolo, que vai ser essa nuvem, para mostrar aonde ficaria. Então o Max faz esse link e fala, certo, quando eu for renderizar, eu vou e substituo pela modelagem original. E como é que a gente faz para transformar isso num proxy, né? Eu, pessoalmente, utilizo o Corona, mas se você utiliza o V-Ray, aqui em cima também na barra do V-Ray, a gente tem a opção de proxy. Mas aqui a gente vai utilizar a do nosso Corona, né? Que seria o Run Corona Proxy Exporter. Você clica aqui, ele vai aparecer uma telinha, né? Para você configurar o seu proxy. Na maioria das configurações aqui, eu nem mexo. Eu mexo basicamente o nome, eu, por exemplo, posso botar árvores. E aqui na pasta eu vou escolher aonde que eu quero colocar. Então eu posso, por exemplo, normalmente tem um nome, por exemplo, Casa Nova ou do tipo, então posso vir aqui em cenas, prédios, e boto aqui estudo 1. Então eu salvo aqui, select photo, árvores, basicamente é só isso que eu preciso, export select objects. E vai levar um tempinho para carregar, porque ele tem que calcular todas as faces que tinham lá naquele bloco. Uma vez carregado, a gente tem aqui um novo proxy na cena. E isso reduz muito o processamento da cena. Eu não necessariamente faço em todos, depende muito. E quanto mais melhor, né? De proxy. Mas às vezes você não precisa fazer quando não está pesando tanto. Mas você pode ver aqui também, ó. Group, autosave clássico. Pode ver aqui em Group. Deixa qualquer nome. De novo, novamente aqui. Ele já vai ficar com a última pasta que foi colocada. Árvores atrás. Ele está atrás do prédio. Export. Ele vai ter um tempo para carregar. Vai variar muito do seu computador esse tempo de processamento. Uma vez criado, pronto. Temos aqui nosso proxy. Isso reduz muito o processamento necessário para a sua cena, somente processamento de vídeo. A terceira dica que eu dou para que você possa otimizar sua cena, isso é principalmente voltado para a renderização, não necessariamente para a visualização do projeto aqui na viewport, mas para a renderização, é que tudo que você tem que seja igual, seja copiado em instância. O que seria instância? Para os já habituados, sabem que quando a gente copia um item, a gente tem nosso item aqui, usou aqui, temos aqui essa palmeira. Quando você vai copiar, você tem a forma clássica. Você vem aqui, segura Shift e arrasta. Quando você arrasta, ele pergunta se você quer copiar em copy, stance ou reference. Isso vai variar de pessoa para pessoa e qual é o seu objetivo.
Se o seu objetivo é basicamente fazer várias árvores somente mudando a posição, a rotação e a escala, o ideal é fazer com instância para reduzir o processamento na hora do render. Porque quando os objetos estão em instância, eles só consomem, por exemplo, aqui temos 3 palmeiras, todas em instância, mesmo estando de formas diferentes. Temos aqui 3 palmeiras que estão de maneiras diferentes, porém tecnicamente são a mesma palmeira e estão em instância. Para a renderização, elas só são uma palmeira, no caso, no consumo de memória RAM. Se você fizer em cópia, como seria o primeiro caso aqui, para o render elas são 2 palmeiras. Então isso daí auxilia muito no seu processo de renderização. E para aqueles que não sabem, uma vez que você copia em instância, tudo que eu fizer diretamente nas modificações do meu bloco afetam todos os outros. Então, automaticamente eles obedecem tudo que eu fizer aqui. A diferença é que quando se refere a essa alteração como um todo, isso não afeta os outros. Somente se eu viesse aqui, se eu aumentasse assim, aí sim ia afetar eles como um todo. Outra dica muito interessante para que você possa, que é o erro de principiante da maioria dos artistas 3D. Algo que pode auxiliar bastante no seu processo de renderização é a resolução das texturas que você está colocando. Quando um artista 3D está começando, já está no nível intermediário, ainda mais especialmente quando ele adquire um equipamento melhor, um computador novo, mais potente, com aquele Ryzen 7 ou Ryzen 5, ele acha logo que então partiu para começar a utilizar texturas 4K, 8K, 16K em tudo. Isso não é regra. Na verdade, não é necessário você trabalhar com texturas 4K e 8K ou até mesmo 16K no seu projeto, uma vez que elas não vão fazer tanta diferença na sua visualização e só vão pesar muito mais. Então, por exemplo, se você trabalhasse com uma textura de cimento queimado, ou até mesmo esse ladrilho que eu coloquei aqui, nesse prédio, você não precisa colocar uma textura 8K, 16K, pois não vai mudar muita coisa quando você estiver olhando aqui desse ângulo, porque está muito distante. Isso vai pesar horrores. Então você coloca texturas 2K nessa parte. Em qualquer coisa que não for perto da câmera, e olhe lá, viu? Porque dependendo de como você estiver fazendo seu projeto, se tiver um desfoque, ou até mesmo se você fizer uma composição que tire tanta atenção, ou a iluminação que favoreça a não percepção da resolução dos blocos que estão aqui perto da câmera, eles podem também ser algo no 2K ou 4K. Mas todos os blocos que estiverem daqui para frente, eles podem ser 2K sem problema algum, pois isso não vai interferir na qualidade, isso só vai, na verdade, melhorar o tempo de renderização. Então, essa rua, o pavimento, se você vier aqui, pegar esse material e abrir ele para bitmap, você vai ver aqui, na textura de asfalto, ele está aqui 4K, dada a proximidade dele com a câmera, porque em certos ângulos ele aparece. E nem deveria aparecer tanto. Por exemplo, para isso daqui, eu poderia tranquilamente trocar para uma textura de 2K e não mudaria nada. Ficaria a mesma qualidade. Você tem, por exemplo, essas plantas. Com certeza, o melhor para elas seria o 2K, justamente porque não é necessário uma resolução enorme para algo que está tão distante e não vai fazer diferença alguma. Para essa madeira daqui do portão, a mesma coisa. Ela pode ser em 2K. Então, essa é outra dica para que você possa otimizar a sua cena. E por último, a última dica e uma das mais importantes, que muita gente acaba pecando ao não levar isso em conta, que é o erro de muitos principiantes também na hora de fazer uma visualização 3D. É colocar blocos onde não é necessário. Por exemplo, muitos artistas acham que tem que mobiliar cada andar desse apartamento, ou pelo menos os primeiros andares. Muitas vezes não é necessário, visto que se você colocar um material reflexivo aqui no prédio, aqui na janela, você não vai nem conseguir ver o interior dele. Ou então, as pessoas querem colocar carros aqui dentro à vontade, querem colocar grama aqui atrás, querem colocar várias árvores aqui atrás. Isso não é necessário, depende muito do que você está propondo. Carros, por exemplo, aqui dentro, em excesso, seriam inúteis. Eles só irão tomar mais tempo de renderização e tempo de processamento na visualização do projeto aqui durante a modelagem. Então, você coloca somente o que aparece, você coloca aqui a vegetação aqui atrás porque ela aparece, tanto que você pode ver que tem várias lacunas aqui que não aparecem, porque em nenhum ângulo elas foram necessárias. Vocês percebem que aqui atrás não aparece, então não é necessário. Essa daqui aparece justamente porque aqui, nesse terceiro ângulo, ela foi necessária.
Então você não precisa colocar um monte de detalhezinhos aqui em cima, colocar antenas de TV, você não precisa colocar carros aqui atrás, você não precisa colocar grama aqui atrás, você não precisa colocar vários carros vindo atrás desse. Você só precisa basicamente colocar aquilo que vai aparecer, aquilo que é importante. Aí você pergunta, mas João, eu quero que tenha essa sensação de que tem árvores aqui atrás. Aí nesse caso, você vai colocar árvores aqui atrás, olhando direitinho como cada uma está interagindo com a iluminação, de modo que você só tenha as necessárias para não ficar pesando à toa no seu render. Então é basicamente isso, pessoal, o que a gente tem inicialmente para otimizar uma cena ao máximo no 3ds Max, né? Claro que existem vários outros detalhezinhos que a gente vai trabalhar em vídeos futuros, como técnicas para você não precisar botar chanfro em todos os blocos para que não tenha mais arestas, mas ainda assim não fique aquela cuia, aquele monte de polígonos em excesso que não eram necessários, ou então a gente colocar algumas técnicas de iluminação que não vão precisar que você enche a sua cena de luzes em cada andar, ou então coloque várias luzes, vários sóis, de modo que você seja necessário mexer bem pouquinho para ver qual que fica melhor. E de pouquinho em pouquinho a gente vai ter vários vídeos que vão mostrando como otimizar e como melhorar a qualidade do seu render. Bom, basicamente era isso. Agradeço muito a todos que assistiram. Por favor, dê o gostei aí no nosso vídeo para que a gente possa valorizar e saber que vocês estão gostando. Comenta o que você achou, comenta dúvidas que você tem, porque podem virar vídeos futuros. Agradeço imensamente a todos que ouviram e assistiram. Até a próxima e fiquem bem.